Pessoal, nós estamos numa série com o tema tentação, inclusive hoje é o último domingo. Fazendo aí uma retrospectiva, a primeira semana foi sobre a negação de Pedro, quando Pedro foi tentado e infelizmente veio a negar Jesus. A segunda semana foi sobre as fontes da tentação, o mundo, a carne e o diabo. O mundo é o que está dentro de nós, a carne é o que está dentro de nós, o mundo é o que está fora, os olhos, e o diabo é o que faz esse convite entre as duas coisas. Semana passada, como vencer a tentação? Falamos 4 dicas: fugir das tentações, destruir as fontes de sustento, andar no Espírito e resistir ao diabo. E hoje, finalizando a série, Jesus e a tentação no deserto. Vamos meditar nessa passagem tão conhecida, talvez você já ouviu várias pregações nesse capítulo de Lucas 4, mas sempre ele nos fala e nos ensina. Eu vou caminhando no texto, tá? Lá no versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Interessante observar a primeira coisa aqui no texto: Jesus cheio do Espírito Santo. Repete comigo: cheio do Espírito Santo. Olha, irmãos, nós só vamos vencer as tentações, assim como Jesus venceu, se estivermos cheios do Espírito Santo. Isso chama-se plenitude do Espírito Santo. Plenitude, você andar em Espírito, você estar cheio de Deus, você ter Deus, o Espírito, Jesus como seu amigo, a Trindade. Tem um texto que eu gosto, está em Efésios 5, 18 e 19, vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ali fala, enchei-vos. Como que a gente pode ser cheio? Falando salmos, entoando louvores, cânticos. Por isso, irmãos, a importância da música em nossa vida, né? Quando você puder, coloque hinos, coloque cânticos, coloque louvores na sua casa, no seu carro, quando você estiver fazendo uma caminhada, uma corrida, andando de bicicleta, numa academia, quando você estiver lavando uma louça, louve, cante, porque isso enche-nos do Espírito Santo, né? Tem muita letra hoje, muitas músicas ruins, talvez no seu carro, deve ser tirada, né? Aquilo que não faz bem para a sua mente, não deve também estar na sua boca. Então selecione, filtre o que você escute, e assim como Jesus, seja cheio do Espírito Santo. E uma das formas é falar de salmos, entoar louvores, hinos e cânticos espirituais. Olha aqui, versículo tão bonito de Efésios 5, 18 e 19, né? Enchei-vos do Espírito Santo. E então Jesus, ali cheio do Espírito Santo, ele vai do batismo para o deserto, voltou do Jordão, diz o texto, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O que foi o Jordão? Ali foi onde ele foi batizado. Se você voltar ali o Evangelho de Lucas, uma página vai estar ali o batismo de Jesus, no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. O batismo de Jesus, ele foi batizado ali. Então veja bem, não houve intervalo praticamente, logo depois do seu batismo, já foi a tentação. Eu vi uma frase nas minhas pesquisas, olha que interessante essa frase: entre um grande privilégio e uma intensa provação, existe apenas um passo. Quando a gente olha a vida de Jesus, ele sai ali do batismo e já vai para a tentação no deserto, né? Um passo ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos e irmãs,
quando a gente está vivendo um grande momento em nossa vida. Quando você fala assim, olha, estou vivendo o melhor momento da minha vida, cuidado, cuidado. É um passo entre um grande privilégio e uma intensa aprovação. É muito rápido, muito tênue entre as duas coisas. Isso é uma grande lição aqui no texto. Então Jesus, ele vai ser tentado ali no deserto, né? Ele vai ser tentado. Ele vai para o deserto de Jericó, sai ali fala do Jordão, e vai para o deserto de Jericó. O que é um deserto? É mais ou menos parecido com Rondonópolis, tá? Assim, né? Acho que já entenderam, né? Então, pelo menos nesses dias, né, irmão? Tá complicado, né? Tá complicado. Então, o deserto muito quente dia e muito frio à noite, né? O deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de prova, de ser tentado naquele momento ali. E a gente precisa perceber também, assim como a vida de Jesus, nós também não estamos numa colônia de férias. Nós estamos todo dia sendo tentados por Satanás, né? E assim aparece o nome do diabo lá. Aparece lá, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, né? Aparece o nome ali do diabo. Irmãos, o diabo não é uma lenda não, viu? O diabo não é uma invenção humana. O diabo está na Bíblia, o nome dele ali. Está lá, ó, sendo tentado pelo diabo. Então a Bíblia fala desse sujeito, né? A Bíblia tem outros nomes, Satanás. A Bíblia chama também de leão que ruge, um exemplo fala dele. O príncipe da potestade, pai da mentira, tentador, maligno. Lá em Apocalipse fala o dragão. Então não é um ser lendário, um ser inventado, não. O diabo, ele está na Bíblia, é uma referência da vida, da pessoa dele, né? Ele fala que ele foi tentado pelo diabo, tá? Realmente é um ser real e que está ainda hoje buscando como um leão, buscando nos estragar, nos devorar. Essa mesma batalha que Jesus passou, nós também passamos hoje. E interessante que o mesmo versículo 2 fala que Jesus teve fome. No final do texto fala, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Eu não sei se você já fez um jejum assim prolongado. Olha, eu recomendo, antes de você fazer um jejum prolongado, você procurar uma nutricionista, um médico. Não é fácil. Eu já fiquei, eu acho que o máximo que eu fiquei de jejum foram, acho que foi 36 horas que eu fiquei de jejum. E eu vim pregar aqui para depois entregar o jejum. Eu quase desmaiei nesse púlpito. Então não é brincadeira. É uma coisa muito difícil. O jejum é uma prática que exige acompanhamento médico. Eu já, inclusive, reconheço que eu até abusei já demais dessas coisas, né? Hoje eu estou ficando mais velho, estou ficando mais fraco para isso. Mas passei mal. Cheguei aqui um dia para pregar, eu estava desde o sábado sem comer. E eu fiquei meio zonzo aqui no púlpito, né? Mas se eu desmaiasse era na unção, não era nem problema de saúde não, né? Então era saúde também, né? Porque eu estava abusando. Então, irmãos, não é brincadeira, 40 dias. Eu fico imaginando, gente, 40 dias sem comer, gente, é uma coisa louca. É uma coisa totalmente difícil. Diz que lá na Coreia do Sul, eles têm muito hábito de jejuar lá na igreja, a maior igreja, né, local do mundo. E eles proíbem, olha isso, eles proíbem jejum mais de 40 dias, né? Porque ele fala, não, se Jesus fez 40, está permitido. Mas mais de 40 não pode, porque diz que o pessoal já teve até caso de morte lá. Porque o pessoal entra no jejum, vai para a montanha lá, que eles têm um monte de oração lá na Coreia do Sul. E assim eles entram lá e ficam lá 40 dias jejuando e orando. E alguns morreram mesmo, tiveram complicações na saúde, né? Então não é brincadeira. Inclusive essa campanha que nós vamos fazer aí, dos 21 dias, depois eu vou fazer as instruções antes de começar. Porque eu quero que todo mundo tenha muita cautela, muito cuidado, equilíbrio,
né? Porque não é fácil. Eu fico imaginando assim, Jesus 40 dias sem comer, ele deve ter ficado esgotado fisicamente, talvez cheio do Pai, mas fisicamente, realmente ele ficou muito cansado, muito esgotado, estômago vazio, corpo debilitado. Realmente não é fácil e é admirável o que Jesus fez aqui nessa passagem. E no versículo 3, interessante que o diabo fala uma coisa para Jesus aqui, fala assim: disse-lhe o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Eu queria só ficar nessa primeira parte. Se és filho de Deus, olha aqui que o diabo fala, irmãos. Se és filho de Deus, só esse trecho. Interessante que isso aparece, o verso 3 aparece, e no verso 9 aparece de novo: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Você imagine, você sem comer 40 dias, eu acho que você ficar 40 dias sem comer, no mínimo você começa a ter alucinação já. Você deve ter uma alucinaçãozinha, deve ter, porque o corpo já deve estar tão fraco, que você deve lutar até para a sobrevivência do seu corpo. E nesse momento, irmãos, que Jesus está tão fraco, fisicamente, o diabo fala assim para ele: Jesus, será que você é filho de Deus mesmo? Jesus, será que, se você fosse filho de Deus, será que você estaria aqui nesse deserto? Será que você estaria aqui tão sozinho? Será que você é filho de Deus? Jesus começa a questionar isso nele, começa a questionar a filiação de Jesus. Talvez você já tenha pensado isso assim: onde estava Jesus, onde estava Deus naquele momento que eu perdi meu pai, perdi minha mãe? Onde estava Deus naquele momento que eu fiquei doente, que eu entrei em apuros, fui mandado embora do meu serviço? Onde estava Deus? Eu penso que ali o diabo está fazendo algo com Jesus que todos nós passamos em nossa vida, que é essa pergunta: onde está Deus? Onde está Deus no momento da dor, do sofrimento? Jesus falou naquela cruz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Onde está Deus nesses momentos? E o diabo astuto, ele fala: se és filho de Deus, será que você é, Jesus, filho de Deus? Será que você é mesmo o Messias? Será que você é mesmo o Salvador do mundo? Ele questiona. Mas sabe o que é bonito, irmãos? Que antes de Jesus ir para a tentação, lá no batismo, Lucas 3, olha que lindo: aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu uma voz do céu. Olha o que diz agora: tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Outra linguagem fala que me dá alegria. Olha o que apareceu lá no batismo: tu és o meu filho amado. Sabe por que aconteceu isso, irmãos? Porque logo depois já ia vir a tentação. Logo depois já ia vir a provação ali, a tentação no deserto. E Deus então diz audivelmente, publicamente, fala: olha, você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Nós precisamos lembrar quem somos quando somos tentados. Nós precisamos lembrar que temos um Pai celestial. E Jesus então ouviu isso em alto e bom som. E ali ficou guardado no seu coração, alguns dias depois, 40 dias depois. Vamos ver agora as tentações. A primeira tentação está no verso 3 e 4. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Gente, olha, algumas semanas atrás eu falei sobre as fontes da tentação: o mundo, a carne e o diabo. E eu queria usar isso aqui na pregação. A primeira área que Jesus foi tentado aqui foi na sua carne, né? A fome,
a sua carne. Veja bem, 40 dias sem comer. Jesus, mande que esta pedra se transforme em pão. Era um desejo do seu corpo, era uma necessidade física, era a sua carne. Jesus estava com seu estômago vazio, e o diabo então toca nessa fraqueza. Olha, Jesus, mande que essa pedra se transforme em pão. É interessante quando a gente vê na Bíblia, como que essa questão da carne, essa fraqueza da carne, ela é muito forte no ser humano. Por exemplo, quando a gente vê lá a Eva ela foi tentada, né, porque ela viu aquele fruto agradável aos olhos, ela comeu aquele fruto, a vontade de comer. Quando a gente vê lá também o exemplo de Davi, quando ele vê uma moça tomando banho, e ele pergunta, quem é? Alguém fala, era a mulher de Urias, Batseba. Então você veja que essa luta com a carne, o diabo sempre soube que essa é uma fraqueza da humanidade. E aqui ele fala para Jesus, então, Jesus, olha o pão, Jesus, está aqui sua carne, ó. Come pão, faz esse pão, transforma essa pedra em pão. E é interessante o que Jesus responde, né? Não só de pão viverá o homem. Ou seja, o diabo tenta fazer que Jesus ali, numa hora errada, quebrasse o seu propósito, quebrasse o seu jejum. Mas Jesus então ele fala, não só de pão, eu estou de jejum, eu ainda não entreguei o meu jejum, eu ainda não terminei o meu propósito, não é a hora de eu me alimentar, não é a hora de eu comer. E é interessante aqui também dizer que Jesus cita, é um texto do livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento. Olha lá o que diz, ó. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então você veja que Jesus aqui, ele cita o livro de Deuteronômio, tá? Ele está citando, nem só de pão viverá o homem. Ele estava de jejum, e o diabo então ali mostra o pão, a pedra se transformando em pão. Ele diz, não, nem só de pão viverá o homem, ainda não é o momento de eu comer o pão, não vou quebrar ainda esse momento. Então a primeira tentação que Jesus enfrentou foi na sua carne, e talvez nós também enfrentamos tentações na carne, né? Talvez fraquezas da carne, nós também vivemos essa realidade. A segunda tentação está ali no versículo 5, diz assim, ó, e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então olha, vamos lembrar aqui, as 3 fontes da tentação, a carne, já falamos, o mundo agora. Por que o mundo? Olha o que o diabo fala, dar-te-ei toda a autoridade e a glória dos reinos, né? Mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, diz o verso 5. Fica imaginando assim, né? Mansões, reinos, vamos falar assim, fosse eu hoje, né? Carros, casas, helicóptero, restaurantes, todos os reinos, todo o poder, fama, luxo. Olha Jesus, está aí, ó, todo esse mundão, tudo que os seus olhos desejarem, tudo está a seu dispor, tudo está a seu dispor, se prostrado me adorares, né?
Gente, o que o diabo estava oferecendo ali para Jesus? Uma outra proposta, porque o que Jesus ele veio nessa terra, ele não veio para isso. Ele não veio para ser um homem de fama, de luxo. Ele veio para um reino da cruz. Ele veio para mostrar-nos que é possível abnegar das coisas deste mundo. Ele já havia dito lá em Paulo, Filipenses 2,7, Filipenses 2,7, eu vou ler aqui, que ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Se esvaziou assumindo forma de servo, Filipenses 2,7. O que é assim esvaziou, irmãos? Ele não se esvaziou de Deus, porque ele é Deus, Jesus. Aqui na terra, ele era 100% Deus e 100% humano. Ele não se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou exatamente do glamour, da beleza, do sucesso, da fama, do poder. Ele se esvaziou. Ele nasceu numa família pobre, ele precisou de um lugar emprestado para nascer, uma casa emprestada para morar, um barco emprestado para pregar, um animal emprestado para cavalgar e entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, jumentinho, montar no jumento. Ele precisou de uma sala emprestada para reunir, e até o túmulo dele foi doado, que foi José de Arimateia que doou. Então veja, Jesus, irmãos, ele se esvaziou de tudo que esse mundo busca, de tudo que os olhos brilham, ele se esvaziou. Ele diz, não é para isso que eu vim aqui. E ele pega uma toalha, lava os pés, diz, vim para servir vocês. Assim, Jesus respondeu, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Eu não vou me prostrar diante de você, diabo. Eu não vou te dar culto. Primeiro porque eu não quero, isso você está me oferecendo. E segundo, que você não merece isso. E Jesus cita mais uma vez o livro de Deuteronômio. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Veja que Jesus está citando, irmãos, o livro de Deuteronômio, capítulo 6 a 8, que é exatamente a referência de Israel no deserto. Ali, Jesus está no deserto. Veja que interessante, Jesus conhecia a Bíblia. Jesus conhecia a Bíblia. Jesus lia a Bíblia. Ele citava a Bíblia. Ele manuseava a Bíblia. A terceira tentação, e a última. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, como eu disse, na primeira tentação foi a carne ali, o desejo do pão. Na segunda, o mundo, as belezas, os reinos do mundo. A terceira tentação aqui, o diabo então agora coloca dúvidas na mente de Jesus e o incentiva a fazer um milagre, a pular lá de cima do pináculo. O que era um pináculo, irmãos? O pináculo está escrito ali, né? Pináculo do templo. Primeiro, a gente tem que saber qual o templo aqui, o templo de Salomão. Uma das maiores obras de arquitetura da época de Cristo. Uma coisa, para nossos dias, para aquela época, gigantesca. E o pináculo é o lugar mais alto, é o pórtico, é um lugar, eu não pesquisei aqui a altura disso aqui. Mas qual que é a ideia aqui? É que Jesus pulasse lá de cima, e os anjos iam acolhê-lo antes de chegar ao chão. Agora pensa bem, qual o objetivo disso? Qual o objetivo de fazer um ato desse? O que o diabo está sugerindo ali? Um milagre espetacular?
Para quê? Agora, veja bem, nós estamos aí no mês Setembro Amarelo, o mês da prevenção do suicídio. Veja isso aqui, ó. Uma pessoa pode ser tentada a realizar um ato errado, atira-te abaixo, mas a decisão é sempre da pessoa. O diabo pode até colocar na cabeça da pessoa assim: atira-te, pula, dá um fim na sua vida, mas veja que o diabo ele não empurra, essa decisão é de cada um. Ele pode jogar ideias na sua mente, você que me assiste, dizendo: está difícil a vida, dá um fim na vida. Ele pode sugerir, mas somente a pessoa vai realizar esse ato. E Jesus aqui, ele diz algo, ele fala para o diabo aqui: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Para quê? Que você vai, para que eu vou pular lá de cima? Orgulho, vaidade, sensacionalismo. Interessante, irmãos, que o diabo, ele conhece até a Bíblia, porque ali, ó, o verso 10 e o verso 11 é o Salmo 91. Salmo 91, porque está escrito, ele está citando o Salmo 91, diabo: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você pode conferir no Salmo 91, verso 11 e 12. Até é perto o versículo ali, lá é 10 e 11, lá no Salmo é 11 e 12, é 10 e 11 também, até acho que é o mesmo, ó, mesmo versículo, só que um Salmo 91 e outro é o Lucas 4. Veja bem, o diabo conhece a Bíblia, e ele cita a Bíblia, e Jesus responde mais uma vez, baseado em Deuteronômio: não tentará o Senhor teu Deus como tentaste em Massá, né? Ele fala: não tentará o Senhor teu Deus. Eu falo, os teólogos falam, e eu repito, a tentação de Jesus foi uma batalha de Bíblia. O diabo falava assim: está escrito. Jesus falava: também está escrito. É uma batalha de Bíblia, um falava da Bíblia, o outro respondia na Bíblia. Só que o diabo, ele é mau exegeta, né? O diabo, ele torce a palavra de Deus. Lembra lá em Adão e Eva? Mesma coisa, o diabo fala assim: mas o Senhor não disse, comereis livremente de toda a árvore? Ele vai torcendo aquilo que Deus falou para Adão e Eva, né? E Deus tinha falado: daquela árvore não comerás, das outras sim, mas daquela não. Então ele torce, né? Imagine você nas suas tentações. Você acha que ele também não usa até mesmo as coisas da tua vida, até mesmo versículos para te confundir? Se ele fez isso com Jesus, então não, diz Jesus, não tentará o Senhor teu Deus, né? Senhor, é o seguinte: eu vou estar passando um carro aqui na rua, eu vou atravessar essa rua correndo aqui. Se o Senhor quiser me livrar, o Senhor me livra. Senhor, eu vou pegar minha moto, vou sair atravessando aquelas ruas do centro todo ali. Cansei da vida. Se o Senhor quiser me livrar, me livra. Olha, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás. Não tentarás. Deus não é parceiro da sua loucura, não. Deus não tem parceria na sua loucura. Se a loucura é sua, assume a responsabilidade dela. Agora, se por acaso você perdeu ali, foi atravessar um semáforo, você perdeu ali ficou desatento, aí Deus vai te guardar com certeza, mas não que você está colocando Deus à prova. Não, eu vou aqui na BR hoje, eu vou a 160 e vou ainda orando, olha, né? A esposa fala assim: não tentará o Senhor teu Deus, né? O marido, que tem mulher que gosta de uma direção perigosa, né? Então, irmãos, olha, não tentarás, tá? Não vai, Deus não é parceiro da sua loucura, não. Anda na segurança que é melhor. Irmãos, olha, eu vou para o final. Eu queria falar aqui os propósitos da tentação, somente 2. Primeiro propósito, vamos ler na tela?
Jesus foi tentado para provar sua humanidade, ou seja, irmãos, Jesus era realmente um ser humano, porque se ele não fosse homem, humano, a cruz seria um teatro, a cruz seria uma mentira, ele não sentiria dor naquela cruz, os cravos nas suas mãos, seria um fantoche, não, mas ele era humano, carne e osso. Então aqui mostrou para nós que ele teve fome de verdade, que ele foi tentado de verdade, ele era humano. E em segundo lugar, vamos ler lá? Jesus foi tentado para ser o nosso exemplo, ou seja, se ele conseguiu, nós vamos conseguir. Se ele passou no teste, ele está dizendo, você pode passar também, você é capaz também, porque as mesmas tentações que ele sofreu, nós também sofremos, e ele está dizendo, olha, você consegue, eu venci esse mundo, eu venci as tentações, rapidinho, as armas da vitória. Qual que é a primeira arma? Cheio do Espírito Santo. Jesus triunfou ali porque ele estava cheio de Deus. Irmãos, olha, falamos semana passada, andar no Espírito, vamos estar cheio de Deus. Segundo, jejum é uma arma importante para ganhar a batalha. Depois nós vamos fazer a campanha agora dos 21 dias. E em terceiro, conhecer a palavra de Deus. Vamos começar a escola dominical aí, ó. Venha estudar a Bíblia, manusear a Bíblia, e conhecer a palavra de Deus. Existe hoje muito analfabetismo bíblico. A pessoa não conhece a Bíblia. Se fizer uma pergunta, cita um versículo aí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cita outro, não sei, pastor. Não conhece. Meus irmãos, Jesus citou a palavra de Deus, a batalha de Bíblia. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Jardim e deserto, quando Adão e Eva caíram na tentação, eles estavam no jardim ou no deserto? Jardim. Quando Jesus venceu a tentação, ele estava no jardim ou no deserto? Deserto. Ou seja, veja bem, não é o lugar que vai dizer se vamos cair ou vamos ficar em pé. É a nossa atitude. Adão e Eva tinha tudo. Tinha frutos, flores, companheiros, animais, tinha tudo ali, e caíram. Jesus sozinho, solitário, com fome, e venceu, então não tem desculpa, não é o lugar, é a pessoa, não é o local, é a sua decisão. Não coloque desculpa, porque você pode vencer, depende de você. O versículo 13 encerra assim, ó: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. O que fala lá, irmãos? Até o momento oportuno, ou seja, teve outras e outras. Na minha vida e na sua vida, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, veja que não caia. O diabo tentou Jesus, primeira tentação, segunda tentação, terceira, não venceu, mas até o momento oportuno ele ia voltar de novo. Tentação é diária, e é bonito, Mateus 4:11, fala um versículo que não está lá em Lucas, fala que, com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e os serviram, porque essa tentação relata em Mateus, em Marcos e Lucas. Ou seja, depois da luta vem a vitória, depois do vale os mananciais, depois da dor o refrigério, depois do choro a alegria, depois da fome, um banquete servido pelos anjos. Que Deus nos ajude, irmãos, Deus nos ajude a perseverar nas tentações, amém?